A palavra do Senhor diz o seguinte: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a embarcação perigosa, e já passado o dia de jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e com muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que Paulo dizia. Versículo 20. E, não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido, e não a partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Porquanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que se sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar numa ilha. Versículo 44. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Amém? Louvado seja o Senhor. Amados, o apóstolo Paulo, é levado de Cesareia a Roma para ser julgado pelo imperador César, acusado de profanar o templo judaico, por expor sua fé cristã e o evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, na realidade, não tinha cometido nenhum crime bárbaro, de crueldade. Ele não era um homem mau, era um apóstolo, servo do Deus Altíssimo. Durante a viagem marítima, ocorreu uma grande tempestade. Esse texto comenta e fala muito bem sobre esse assunto. Estavam a bordo desse navio 276 pessoas em companhia de Paulo. E todos temiam em perecer naquele grande mar. Não havia nenhuma chance de se salvarem e se livrarem daquela grande tormenta que acontecia naquele momento e naquele local. Amados, no início da viagem, todos pensavam que fariam uma grande viagem, uma viagem segura, sem ventos, sem confusão, sem tempestade, uma viagem tranquila, cômoda, uma viagem favorável, uma viagem normal. Todos pensavam isso. Isso é o que passava na mente daquela tripulação, daquelas pessoas, daqueles 276 que estavam a bordo desse navio.
Amada igreja, às vezes na vida acontece assim. Na vida acontece assim. No início tudo vai bem. No início tudo é tranquilo, tudo é calmo, mas de repente os ventos começam a soprar contra. Os ventos começam a soprar contra nós. Surgem os problemas, as dificuldades que tentam nos deixar presos numa tormenta de difícil situação a ponto de sucumbir e tirar o nosso foco, tirar a nossa atenção, que é o Evangelho de Cristo. Isso acontece. É mal, porém acontece. Porque Ele, Cristo, Jesus, é a verdadeira essência de amor e cuidado pela minha e pela sua vida. E Ele está presente aqui na sua vida, nessa noite. E que Ele sempre se faça presente na sua vida. Em Romanos 8:35, Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Tribulação. Eles passaram por tribulação. Eles passaram por angústia. Eles passaram por perigo durante essa viagem. E muito perigo. Vocês imaginam hoje um avião, um navio com toda a tecnologia, num grande mar. Você vê só água e aquele navio, você ali dentro, com toda a tecnologia e com toda a segurança. Imagina naquela época. Então passaram tribulação, angústia, perigo. Mas Paulo permaneceu firme em Deus. Ele permaneceu em Deus porque ele era um apóstolo, ele era um servo, e ele estava em Deus. Ele sabia que Deus não ia deixar eles perecerem. Porque Paulo tinha essa convicção que ele era servo, e ele não era só servo, ele era filho. Existe uma diferença entre servo e filho, e Deus estava cuidando de Paulo naquele navio, naquela embarcação. Às vezes passamos por tribulação, às vezes passamos por angústia, às vezes passamos por perigo, mas saiba de uma coisa, amados: o Senhor dos exércitos está presente em suas vidas. O Senhor está cuidando de cada detalhe. Aconteça o que acontecer, se você estiver em Deus, Deus cuidará de você. Deus jamais vai deixar você perecer, porque Ele está no nosso interior, e quando Ele está conosco, nada nos abate, nada nos faz sucumbir, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor das nossas vidas, e Ele está aqui nessa noite na sua vida. E eu louvo o nome dEle, exalto o nome do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, porque Ele se faz presente nessa noite em sua vida. Em certo momento, Paulo procurou avisar o capitão do navio que havia um risco, havia um perigo. O capitão do navio resolveu prosseguir a viagem, enfrentar os ventos que sopravam contra. Não deu ouvido a Paulo, mas ele preferiu não ouvir o bom conselho do servo de Deus, aquele homem servo de Deus, que somente o prazer dele estava no Evangelho de Cristo, mas ele não ouviu as orientações e o conselho sábio de Paulo, e ele preferiu seguir avante, seguir em frente. Amada igreja, quantas pessoas tomam decisões hoje, decisões precipitadas, decisões que não condizem com a vontade de Deus, pessoas que confiam em conselhos de pessoas que vivem fora do padrão de Deus. As pessoas creem, acreditam, ouvem pessoas que não compactuam com o Evangelho de Cristo, que não conhecem verdadeiramente quem é Deus. Isso acontece muito, acreditando que tudo vai dar certo, e nem sempre isso acontece. Quando você ouve os conselhos, ouve o conselho ideias, que parecem ideias, são ideias
importantes, ideias boas, parece, mas não é, porque a pessoa não está em Deus. Quantas tragédias acontecem com as pessoas em razão de ignorar os sábios conselhos vindo da parte de Deus, como aconteceu nessa embarcação, nesse navio. Em Provérbios 19, 20 diz: ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Aquele que ouve a palavra de Deus, que pratica a palavra de Deus, é considerado sábio, porque Deus é um Deus todo-poderoso, Ele nos criou a sua imagem e semelhança, e nós somos inteligentes, é um atributo de Deus que nós recebemos, e nós temos capacidade suficiente de ler a palavra, crer e seguir os conselhos que a Bíblia, que a palavra nos dá, as orientações, os ensinamentos que a palavra de Deus nos transmite. Em meio a tempestades, eles tentavam de tudo para firmar o navio. Tentavam de tudo. Porém, eram açoitados severamente pelas tormentas, pelas ondas, pelas terríveis ondas, porque era uma tempestade. Então resolveram aliviar o navio, jogando fora, desfazendo-se da carga, para o navio ficar mais leve, aparentemente não haver problemas. Amada igreja, existem momentos em nossas vidas que passamos por transtornos, por prejuízos, pelo orgulho, pela desobediência, e acabamos perdendo as grandes oportunidades que o Senhor tem para nós. Então nessa noite, não abra mão disso, esteja atentos à palavra do Senhor, e receba as bênçãos que o Senhor tem para você, para a sua vida, para a sua família. Que um dia você possa dizer, olhar a Deus em oração, em sua oração, e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não perca a oportunidade, não perca. E às vezes, por detalhes que são alheios à palavra do Senhor, nós perdemos essas oportunidades. Muitas histórias podem ter um final feliz. Muitas histórias podem ter um final feliz, desde que os seus capítulos sejam escritos de forma ordenada, em ordem. E diria a cada um aqui nessa noite, que os capítulos para as nossas vidas, são os capítulos das Escrituras Sagradas, que nos ensina, que nos exorta, que nos capacita, que transforma a nossa vida, para nós termos uma segurança em Deus, uma segurança com Deus. Esses são os capítulos importantíssimos para as nossas vidas, os capítulos das Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse, tem tudo para as nossas vidas, as orientações, tem as exortações, enfim, são conselhos que em nenhum livro existe, mas nas Escrituras Sagradas existem, estão aqui registradas. Paulo recebeu a mensagem divina de que tudo ia terminar em segurança para todos. No entanto, a embarcação, os bens materiais iriam se perder. Paulo recebeu essa orientação. Todos estavam atentos e passaram, a partir daquele momento, a dar ouvidos a Paulo, apóstolo do Senhor, filho de Deus, servo do Deus Altíssimo, porque ele transmitia uma palavra vinda dos céus, vinda do alto, não ouvindo mais as ordens do capitão. O capitão perdeu toda a palavra permaneceu em Paulo, porque era o servo de Deus que estava ali. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, ler, ouvir e guardar e praticá-la, em nome de Jesus. Embora os problemas, amados, pareçam enormes para muitos, temos um Deus todo-poderoso, capaz de nos tirar de situações caóticas, situações difíceis, situações que
para nós, aos nossos olhos, não tem mais jeito. Mas diria uma coisa aqui nessa noite: Deus tem jeito para tudo, e Ele pode fazer todas as coisas. Mesmo nós achando que é difícil, sim, é difícil. Às vezes é difícil, se torna difícil para nós, porque nós somos pequenos diante da presença de Deus. Mas a maior coisa, ou melhor, é que nós servimos um Deus vivo, verdadeiro e todo-poderoso, e Ele está presente aqui. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, o Deus da palavra, o Deus das Escrituras, tem tudo em suas mãos, tudo está no seu controle, nada foge do controle de Deus, seja as pequenas, as grandes coisas, tudo está nas mãos do Senhor. A sua vida, a minha vida, está nas mãos do Senhor. Ah, mas é um detalhe, está nas mãos do Senhor. Ah, é um assunto pequeno, está nas mãos do Senhor. Você está aqui, nós estamos aqui nessa noite, porque as nossas vidas estão guardadas pelo Senhor. Por isso que nós temos que louvar esse Deus vivo, verdadeiro e todo-poderoso a cada instante. Nós não devemos fazer nada, sem louvar a Deus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Salmo 145, 18, versículo 18 e 19 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam de verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Essa é uma palavra poderosa, amada igreja. Esse é um salmo poderoso. Salmo 145, apenas 2 versículos. Isso traz uma segurança muito grande para a vida da igreja, para as nossas vidas. É a presença de Deus, a palavra poderosa. É luta, é batalha, é guerra espiritual. É. E a igreja, quem serve a Deus, sabe disso. Mas nós temos que pensar o seguinte, que Ele está presente em nossas vidas, desde que nós os invoquemos. Invoquemos a presença do Senhor em nossas vidas, em todos os momentos, em todos os momentos. O Evangelho de João, todos conhecem o Evangelho de João, capítulo 10, 10, diz o seguinte, o que diz lá? O ladrão vem a não ser para matar, roubar e destruir. É só isso que ele faz. Ele é sujo e ele sabe disso, é só isso que ele sabe fazer. Mas o final desse versículo é o que nos importa. Nós temos que estar alerta à primeira parte. Mas o fechamento desse versículo diz o quê? Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E nessa noite o Senhor quer dar vida abundante a cada um aqui presente. Deus quer encher o teu coração de vida, de amor, de paz e uma vida abundante. Uma vida abençoada. O que é vida abundante? Vida abençoada na presença do Senhor, porque Ele cuida de cada detalhe das nossas vidas. Ele sempre está presente. E um passo que você der, a presença do Senhor é contigo. E eu louvo a Deus por isso. Deus é poderoso. Ele faz muito mais do que nós pedimos e pensamos. Entretanto, a mão de Deus interveio e os livrou da morte. Levou toda aquela tripulação da morte. Pela presença de Paulo, um prisioneiro ali, cheio do Espírito Santo de Deus. Que nessa noite você possa ser cheia do Espírito Santo de Deus. A embarcação sofreu um naufrágio. Uns conseguiram nadar, outros agarraram nos destroços do navio. Por fim, todos se salvaram. Todos se salvaram. Amada igreja, são muitas histórias de vidas que estão assim. Muitas histórias de vidas que estão vivendo aos destroços, em desespero. Estão vivendo desesperados, clamando. Para aquelas pessoas parece não haver mais jeito, não haver mais solução.
não há mais esperança. Porém, pode haver sim, pode haver um recomeço para a sua vida. Pode haver sim, uma nova história. Deus pode construir isso na sua vida. Deus pode fazer muito mais do que pedimos e pensamos, como já dissemos. E Ele pode fazer isso. Há um recomeço. Deus tem todo o poder para mudar, transformar e te dar uma vida de vitória. Ele pode dar uma nova vida àqueles que os buscarem de verdade. Nós temos que ter essa convicção no nosso interior. Nós temos que buscar o Senhor de verdade. Às vezes nós paramos e pensamos, sabe que Deus faz? Pronto, já perdeu tudo. Nós temos que saber que Deus faz todas as coisas. Ele transforma o mal em bênção. Ele transforma as dificuldades em tranquilidade, em amor, em paz. Ele pode fazer isso. E se você veio nessa noite aqui com dificuldades, com problemas em sua vida, saiba que Deus faz muito mais do que você está precisando e que você está colocando diante da presença dEle. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor das nossas vidas. Ele nos criou, lá em Gênesis diz isso, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Desde Gênesis ele já fala, já diz isso. Então Ele fez nós com amor, Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e Ele cuida de nós. Todos chegaram com segurança à ilha de Malta, perderam navio, perderam carga, perderam pertences pessoais, bens pessoais, mas se salvaram. Deus também nos dá a oportunidade para chegarmos ao lugar seguro. Nós temos ouvido pregações, palavras, ministério de louvor, enfim, oração, temos orado, clamado a presença do Senhor, jejuado, e Deus faz o melhor para nós. Nós temos essa oportunidade de chegar no lugar seguro, e esse lugar seguro é o centro da vontade, da intimidade com Deus, a intimidade com o Senhor. Esse é o lugar seguro que devemos todos estar, na presença do Senhor. Lugar, amados, mais seguro do que esse, não existe. Não existe. Esse é o lugar mais seguro, presença de Deus em nossas vidas. Você anda tranquilo, anda seguro, vem batalhas, vem adversidades, mas você vence, porque o Senhor está presente em suas vidas. Esta é uma noite, amados, de refletirmos. Esta é uma noite que Deus nos concede para refletirmos em nossas vidas, refletirmos como que está o nosso interior com Deus. Estamos ouvindo plenamente a voz de Deus, obedecendo ao Senhor, ouvindo a sua voz, através das Escrituras Sagradas, ou pessoas que não têm um compromisso com Deus, que não têm nenhum compromisso, que não anda segundo a vontade do Senhor. Qual a opção que nós temos, qual a prática que nós estamos tendo? Nós estamos ouvindo a palavra, as Escrituras Sagradas, ou estamos ouvindo várias vozes que andam aí pelo mundo? Amada igreja, Paulo chegou ao final da sua carreira, com plena convicção que realizou a obra missionária que o Senhor lhe confiou. Ele chegou ao final, sabendo que tudo aquilo que Deus colocou sobre a sua responsabilidade, ele fez, porque o Senhor estava presente na vida dele. Filipenses capítulo 1, versículo 12, Paulo diz: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Essa é uma palavra poderosa em nossas vidas. Como que nós estamos vivendo? Nós estamos
diante da presença do Altíssimo, cumprindo as palavras que o Senhor tem nos falado através das Escrituras Sagradas, porque Paulo é bem claro aqui, contribuindo para o progresso do Evangelho. Tudo que Paulo fez foi visando o progresso e o crescimento do Evangelho. Tudo. Não ficou nada para trás. Como nós estamos navegando no barco da nossa vida, nós estamos seguros nas mãos do Senhor? Nós temos ouvido a voz do Senhor? Ou temos sendo açoitados pelas ondas que surgem repentinamente? Entenda a vontade de Deus para a sua vida. Entenda o que Ele tem para a sua vida. Deus sempre tem e terá o melhor. Ele quer o melhor para a sua igreja, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Viva na total dependência do Senhor. Só assim seremos conduzidos em segurança diante do Deus vivo, verdadeiro e todo-poderoso. Que nessa noite Deus possa estar ministrando os nossos corações, falando as nossas vidas, tocando mais profundo o íntimo do nosso coração, que nós possamos sentir a presença do doce Espírito Santo, falando em nossas vidas, porque você pode sentir a presença, desde que você clame a presença do Senhor, e Ele fala. O Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Então nós podemos passar por dificuldades, por tribulações como aconteceu aqui, mas o Senhor está presente em nossas vidas. E uma notícia, a melhor notícia, Ele nunca nos deixa, nunca nos deixará, sempre Ele estará presente em nossas vidas, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Ele nunca vai nos deixar, Ele sempre estará presente, cuidando de cada detalhe, por menor que seja e por maior que seja, Ele estará presente e cuidando. Amém? Louvado seja o Senhor.